Saudação de paz, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira, é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha e voltando com o subsídio da Escola Bíblica Dominical, a saber, a revista Betel. E aí chegamos no nosso segundo trimestre da nossa revista Betel Adulto, cujo comentarista é o vice-presidente da Assembleia de Deus Ministério Madureira de Urbelândia, Minas Gerais, a saber, o pastor Adriel Gonçalves. E como você pode ver aí na capa da revista, nesse segundo trimestre, vamos aprender um pouco mais sobre o livro poético chamado Salmo. Essa lição já era para ter sido dada em muitas igrejas, mas como estamos passando por esse período de crise chamado quarentena, nós vamos continuar prosseguindo aqui desde a primeira aula em seguida. Então ainda esta semana eu voltarei aqui no canal com a segunda lição da revista Betel. E a primeira lição, como eu já disse, já passou, aqui na data já passou, era para ter caído no dia 5 de abril, que foi o domingo passado, mas como a gente estamos vivendo nesse tempo de internet, certamente você vai aproveitar aí a oportunidade de aprender um pouco mais juntamente comigo acerca do livro de Salmo. O texto áureo está em Salmo de número 98, verso de número 4, que diz: cantai louvores ao Senhor com harpa e voz de canto. A verdade aplicada está assim: o livro de Salmo muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. O objetivo da lição, como sempre, são três. Primeiro, apresentar uma visão panorâmica do livro de Salmo. Segundo, mostrar a importância dos cânticos. E por último, destacar alguns termos específicos dos salmos. E o texto de referência são três: Salmo de número 42, verso de número 1, Salmo de número 44, verso 1 e Salmo de número 45, verso de número 1. E antes de a gente iniciar com a introdução, eu gostaria de pedir a todos vocês que já acompanham aqui no canal, que vocês deixassem aí o like de vocês. Você que está passando pela primeira vez, gostaria muito de ter você como inscrito, então se inscreva no canal, ativa o sininho para receber aí as notificações de vídeos novos, tá bom? Eu tenho o costume sempre de avisar, aqui não só tem subsídio da Escola Dominical, mas também temos aí pregações, aconselhamentos, vídeos que falam sobre a atualidade. Então se inscreva no canal e nos acompanhe. E se puder, durante o subsídio, vai deixando seu comentário, aquilo que você já aprendeu e pode acrescentar aqui com a nossa aula, tá bom? E lembrando que para qualquer dúvida, meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo. Então é só você levantar um pouquinho aí que você vai ver escrito aí o meu WhatsApp para contato, tá bom? Então vamos para a introdução. Como podemos ver na capa da revista, neste segundo trimestre vamos aprender um pouco mais sobre o livro de Salmo. Livro esse que é muito lido por cristãos e não cristãos. E infelizmente, alguns dos seus capítulos é muito utilizado como amuletos de sorte, né? Ou para espantar o azar, como a gente conhece muito aí o Salmo de número 91. Uma coisa muito impossível é ler os textos de Salmos e não ser tocado pelo Espírito Santo. Apesar do livro de Salmo, normalmente não é Deus que fala com as pessoas, mas principalmente as pessoas que falam com Deus. Mesmo assim, ele é uma grande fonte de revelação dos atributos de Deus, geralmente manifestado pelo reconhecimento dos salmistas. Ou seja, nos livros históricos vamos ver Deus falando sobre o homem, descrevendo seus fracassos e seus êxitos. Nos livros proféticos, vemos Deus falando ao homem, advertindo os ímpios e consolando os justos à luz do futuro. Mas já no livro de Salmos, vamos ver o homem falando a Deus, descrevendo e exaltando pela manifestação dos seus gloriosos atributos. Isso dificulta muito a sua utilização nas pregações, onde se espera que Deus fale ao homem, mas facilita na parte da adoração, do louvor e da oração, dos cultos, onde se espera que os homens falem a Deus.
E vale aqui uma grande observação. O livro de Salmos está entre os livros poéticos. E os livros poéticos não são apenas 5, na verdade são 6 livros poéticos, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, o Cântico dos Cânticos, e o livro de Lamentação de Jeremias. Nós, protestantes, falamos que na verdade são 5 livros poéticos, né? Agora vamos para o primeiro tópico da lição. Título, divisão do livro e autores. No primeiro subtópico, vamos tratar sobre o título do livro, que é Salmos. O título original da composição como um todo no hebraico é Terrilim, que significa louvores ou cânticos de louvores. Ele é uma forma irregular do plural da palavra Terilá, que aparece no título de Salmo 145 e no conteúdo de cerca de outros 20 salmos. Esse título, ainda que seja utilizado pelos judeus, não descreve adequadamente o conteúdo do livro, pois nem todos os salmos são louvores. Na verdade, a maioria da parte dos salmos pertence ao gênero classificado como lamentações. O título utilizado na Septuaginta é Ialmoi, o qual é uma tradução da palavra hebraica Mixmor, que está, assim, utilizada com frequência nos livros. A palavra Mixmor descreve um cântico acompanhado por instrumento musical e é utilizado 55 vezes no Saltério. O título atual, Salmos, ou Livro dos Salmos, nas Bíblias em português, deriva da Vulgata, que apenas transliterou o título utilizado pela Septuaginta. E aí chegamos no segundo subtópico, divisão do livro. Na Bíblia hebraica, os salmos estão divididos em 5 livros, da seguinte maneira. Livro 1, que vai do número 1 até o número 41. E aí eu preciso abrir aqui um parênteses rapidinho para relembrar aqui para quem sabe e para trazer a memória para quem não sabe. Como o livro se trata de um livro poético, os números em negritos maiores, que temos o costume de chamar de capítulo, na verdade, como se trata de um livro poético, nós chamamos de número. E os versículos, que são os números menores, nós chamamos de verso. Então, vale aqui voltar aqui a nossa lição aqui na divisão do livro. O livro de Salmos está dividido em 5 livros. Primeiro, que vai do número 1 até o número 41. O segundo livro vai do número 42 até o número 72. O livro 3 vai do número 73 a 89. O livro número 4 vai do número 90 até 106. E o último livro, que é o livro 5 desta divisão, vai do número 107 a 150. E os livros estão classificados em 6 pontos. Primeiro, salmo de oração. Segundo, salmo de ações de graça. Terceiro, salmo de louvor. Quarto, salmo de instrução. Salmos de profecias e tipo. E por último, 6, salmos baseados na história. Terceiro subtópico, os autores. Muitos dos salmos são anônimos e há dúvida quanto à autoria de alguns. Isto porque, além de muitos dos salmos não apresentarem nenhuma indicação a respeito de quem poderia ter sido o autor, geralmente os autores reconhecidos são os seguintes. Primeiro, Davi, que é considerado autor de 71 salmos que levam o seu nome. Segundo, Asaf, diretor do serviço do coro do templo no tempo de Davi, e também profeta, como a gente vê lá em 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 39, em 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 30, e os seus salmos é o Salmo 50 e o Salmo de número 73 a 83. Terceiro autor conhecido aí é Salomão, filho de rei Davi, que também foi rei de Israel. Ele escreveu apenas 2 salmos, Salmo 72 e o Salmo de número 127. E o quarto autor é Moisés, que é o líder, legislador de Israel, que teve aí a honra de escrever 2 salmos, Salmo de número 90 e Salmo de número 91, muito conhecido, né? O quinto autor é Remã, que é cantor e profeta do rei, como a gente vê lá em 1 Crônicas, capítulo de número 6, versículo 33,
e também no capítulo 15, versículo 19, e também no mesmo livro, capítulo 25, versículo de número 5 e 6. Bom, o sexto autor de alguns salmos é Esdra, que é o escriba que ensinou a lei aos judeus depois do cativeiro, né, pós-exílio. Por sétimo temos aí Etan, que é o grande cantor, como vemos em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 19. Ele é o autor do Salmo de número 89. Por oitavo nós temos aí o rei Ezequias, rei de Judá. Nono, nós temos aí os filhos de Coral, dependendo de algumas tradições, que é os filhos de Coré, dirigente do culto em Israel, e eles escreveram aí o Salmo 42, o Salmo 49, Salmo 84, 85, 87 e 88 também. Em décimo, temos aí Jetutum, que é cantor mor do tabernáculo, como vemos aí em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 41, e o capítulo 25, versículo de número 6. Ele é autor do Salmo de número 39, 66 e 77. E nós temos aí, em último, mais ou menos 46 salmos anônimos. Há quem diga que até Adão escreveu um dos salmos que temos aí em nossa Bíblia. Segundo tópico, principais características do livro de Salmos. Bom, os salmos têm sido classificados de várias formas, em uma tentativa de entendê-los melhor. As classificações devem ser levadas em consideração no momento da interpretação. Pontos que ajudam na interpretação dos salmos individuais ou no conjunto deles merecem ser destacados. Subtópico 1. Poesias hebraicas. Todos os salmos são composições poéticas, consequentemente são descritos em linguagem exuberante, grandiosas e figurada, características comuns da poesia, o que deve ser levado em conta no momento da interpretação. Assim, é óbvio que ninguém deve interpretar literalmente, por exemplo, uma porção como do Salmo 119, verso 16, que diz: meus olhos derramam rio de lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Logo, isto é uma poesia repleta de hipérbole, um grande exagero que não pode ser levado ao pé da letra. Subtópico 2. Acrósticos. Muitos salmos eram acrósticos. Dependendo do salmo, ele começa cada versículo com uma letra do alfabeto hebraico, tais como os números 9, 10, 25, 34, 37, 111, 112, 119 e 145. Tópico de número 3. Esclarecimento de algumas expressões. A palavra sela aparece 71 vezes no livro de Salmo, com mais frequências nos livros de 1 a 11. E essa expressão também, sela, aparece 3 vezes no livro do profeta Abacuque, lá no capítulo 3, versículo 3 e 9 e o versículo de número 13. Não existe uma certeza absoluta a respeito do significado da sua utilização, mas, ao que parece, a função dessa palavra era apontar para um interlúdio, uma pequena pausa na execução do cântico ou na mudança de acompanhamento musical. A maioria das versões bíblicas modernas simplesmente ignoram essa palavra em suas traduções. Resumindo, a palavra sela, que tem aí na sua Bíblia, como você está vendo agora, significa evidentemente uma pausa musical. Portanto, não deve ser lida. Por isso, em algumas versões está escrito pausa. Agora, para a gente finalizar este subsídio para a escola dominical, eu quero deixar aqui 15 curiosidades sobre o livro de Salmos. Isso vai te ajudar muito. Anota aí no papel, ou vai aí nas folhas em branco da sua Bíblia, anota essas 15 curiosidades. É claro, existem muitas outras, porém eu quero deixar aqui para nossas vidas aqui
15 curiosidades que vai ajudar. Lembrando que este primeiro tema aqui da nossa lição, que é Salmos, um guia devocional para o cristão, ele é nada mais do que uma introdução para as demais aulas que virão. Então vamos às nossas curiosidades. Primeira curiosidade. O título original vem do hebraico Terrilim, que significa louvores ou cântico de louvor. Número 2. O livro de Salmo é o maior livro de toda a Bíblia, com 150 capítulos. Número 3. O maior capítulo é o Salmo de número 119, que possui 176 versículos. Número 4. Salmos possui o menor capítulo do Antigo Testamento, que é um Salmo de número 117, com apenas 2 versos. Número 5. Muitos dizem que o rei Davi é o autor de todos os salmos, quando na verdade isto é uma verdade incompleta, pois ele escreveu apenas alguns dos salmos, sendo ele não o único escritor de todos os salmos. Número 6. Os levitas cantavam no templo os louvores do livro de Salmos, chamado de Salmo dos Degraus, ou seja, são 15 canções, uma para cada degrau. Número 7. A Cabala diz que os salmos são independentes um do outro e que há um poder místico muito forte. Número 8. O Salmo de número 136 termina todos os seus 26 versos com as mesmas palavras que são: porque a sua misericórdia dura para sempre. Número 9. Os salmos seguintes que estão aparecendo aqui na tela embaixo, eu não vou citar um por um, mas todos esses salmos que você está vendo aqui agora, eles são proféticos, falando e apontando a respeito de Cristo. Número 10. A Septuaginta atribui o salmo de número 1 e Salmo de 119 a Esdra, o sacerdote. Número 11. Os salmos de romagem eram geralmente cantados por ocasiões das romarias feitas às festas do templo. Ou seja, toda vez que as pessoas iam para o templo adorar, elas iam cantando na rua alguns salmos chamados Salmo de Romaria ou Salmo de Romagem. Curiosidade número 12. Os 5 últimos salmos são chamados de os Salmos Aleluia, pois começam e terminam com a frase Louvai ao Senhor. Curiosidade número 13. Há 21 salmos que se referem à história de Israel, desde os tempos do Êxodo até os dias da restauração após o cativeiro. Curiosidade número 14. Os salmos são mencionados 90 vezes no Novo Testamento. E a última curiosidade, Jesus usou o livro de Salmos em seus sermões, como vemos lá em Lucas capítulo 24, versículo de número 44. Bom pessoal, como eu disse, este aqui é só uma introdução para as próximas aulas. Eu espero em Cristo que esta introdução aí para o subsídio da Escola Bíblica Dominical tenha acrescentado algo muito edificante para a sua vida, feito com que você tenha crescido um pouco mais no conhecimento, assim como eu estou crescendo, estudando um pouco mais juntamente, não só para colocar conteúdo aqui no canal, mas também para que eu venha crescer na graça e no conhecimento. Então, muito obrigado por ter ficado até o final. Não esqueça de, antes de sair e partir para outro canal, de deixar o seu like. Você que está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho para continuar recebendo aí as notificações. E, se não for pedir muito, compartilhe o link deste vídeo para os seus amigos aí no grupo, do WhatsApp, ou compartilhe o link aí nas suas redes sociais. Eu quero te agradecer de coração e que Deus em Cristo continue nos abençoando, e espero em Deus que breve, nossos cultos e louvores a Deus voltem ao normal nos lugares onde nós temos o comum de estar reunidos com nossos amigos. Que Deus em Cristo te abençoe e que nada venha faltar sobre a tua casa, sobre a tua família, nesse período de quarentena. Graça e paz.